Salmo 121, nessa Bíblia, fica na página 826. Nessa Bíblia que está perto de você, ainda temos algumas. Antes eram 97 Bíblias, hoje são só 26. Levaram. Que bom, né? Pegaram emprestado e não devolveram mais. Se você quiser levar, não leva não, só tem essas. Vou ler aqui. Se você quiser doar para a gente ou colocar de volta, fica à vontade. Ou devolver. Quem levou para casa. Diz assim o título desse texto, do Salmo: um cântico de peregrinação. A Ruth, nossa professora de escola dominical, vai dar uma aula sobre o que é cântico de peregrinação. Pode ficar tranquilo, mas você tem que vir 9 horas da manhã no domingo. Um cântico de peregrinação, que o povo cantava enquanto ia para o local de adoração. Levanta os olhos para os montes. Será que é de lá que vem a minha força? Não, minha força vem do Eterno, que fez o céu, a terra e as montanhas. Ele não deixará que você tropece. Seu guardião nunca dorme, jamais. O guardião de Israel, do povo que cantava, então, nem sequer cochila. O Eterno é o seu guardião. Ao seu lado, ele dará proteção. Em outras versões, ele é uma sombra ao seu lado. Nada pode fazer mal a você, nem o sol, nem a lua. O Eterno guarda você de todo mal. Ele protege sua vida. Ele o protege quando você sai, quando você volta. Guarda você agora e guardará para sempre. Deus querido, a gente já ouviu tanto a Tua voz aqui. A gente está ouvindo a Tua voz desde quando a gente acordou, que chamou a gente para vir para cá. E quando a gente chega, a gente ouve Tua voz nos sorrisos, nas vozes, nos abraços, nos olhares, fala tanto com a gente. Quando a gente entra nessa liturgia, a gente canta, os acordes falam com a gente, as letras das músicas expressam a Tua voz, os testemunhos, as orações, as falas, como o Senhor já falou com a gente. E queremos que o Senhor continue falando, mas por favor, Deus, que não seja a minha voz, mas que seja a voz do Teu coração para o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Eu estou no Evangelho, na igreja, há 60 anos. Eu nasci na igreja. Já estou dizendo a minha idade, né? Há 60 anos eu nasci na cama da minha mãe, onde minha mãe, no quarto, não mais na cama dela hoje, né, gente? A cama de 60 anos já ficou. Mas no quarto onde ela dorme hoje. Toda vez que vou lá na minha mãe, eu vou no meu quarto, ou melhor, no quarto dela, onde eu nasci. Aprendi muitas coisas, vi muitas coisas. E ao longo desses 60 anos, não só ouvi, Marina, meus pais viverem uma coisa que para mim é o grande tesouro da minha vida. Eles viveram a fé. Todas as escolhas, não só o que eles diziam. Meu pai era pastor, minha mãe muito envolvida até hoje, com 87 anos, rege o coral, gente. Tem reunião de oração todo dia na casa de alguém, ela vai andando. Lá em Senador Camará, onde tem tiro para tudo quanto é lado. Ela vai no meio, não é nada não, eles estão limpando a arma. Mãe, na segunda-feira, eu e Catarina saímos de lá, os bandidos, os radinhos ensinaram o caminho para a gente sair, porque estava tudo fechado, saiu até nos jornais, né? A gente ficou no meio, eu falei, não dava para voltar. Parceiro, por onde que eu vou? Como é que ele fala? Chefinho, pega aqui, ó. E com uma gentileza, os rapazes com um fuzil na mão, gentis.
Eu falei, eu estou gostando dessa galera. Estão me ajudando. Vai por aqui, vai por ali. Ó, tem um lugar só, aquele lugar lá que está aberto. Aí quando eu fui, o cara, volta. E passa moto com metralhadora, com fuzil. Volta, vai por ali, ó. Entra ali, chefinho. Me chamando de chefinho o tempo inteiro. Tum. E a gente saiu. Minha mãe atravessa isso. E foi assim a vida inteira, a nossa vida inteira. Hoje de manhã, testemunhava aqui. Nossa casa era um celeiro, era um berço, onde as pessoas iam para se refrigerar, não só com palavras, mas com comida. A gente morava numa região muito pobre. Meu pai tinha um galinheiro e dizia assim, ó, quem tem um galinheiro em casa não passa fome. A gente comia ovo, que era uma delícia. Meu pai ensinou a gente a pegar o ovinho lá no ninho, abrir na hora assim e comer cru. Eu nunca consegui, não, mas ele fazia. Gema vermelhinha. E via aquilo. E as pessoas. Com meu pai eu fui aos primeiros casamentos, fui aos primeiros sepultamentos. Com meu pai eu recebia gente em casa destruída, um bagaço. E via o meu pai orando com as pessoas lá. Tinha uma coisa, era uma região de muitos terreiros assim, de candomblé e tal, e as pessoas iam se convertendo. Eu lembro, quando era pequeno, eles levavam lá para o quintal, onde as galinhas ficavam, aquelas roupas dos terreiros, né, os pertences e tal, e meu pai fazia uma fogueira lá e queimava. E eu lembro que eu via aquilo, e eu falei assim, pô, mas negócio de macumba, falar macumba, né, aqui e tal. Aí minha mãe assim, é por isso que as galinhas estão tão gordinhas, porque esse lugar é abençoado. Via isso, e gente, nos meus 60 anos, o que eu vi e vejo até hoje, é que sem fé, sem Deus, a gente não sobrevive. Há 2 semanas atrás, eu fui ao sepultamento de 2 amigos, jogamos juntos, futebol, um da minha idade, outro 3 anos mais novo, sepultei os 2. Semana passada ia no sepultamento da mãe de uma amiga. E o que eu vi foi uma grande esperança. No meio do luto, da perda, do mistério da morte, da dor profunda, pessoas sorrindo, com saudade, com dor, mas um sorriso de esperança. E nessa semana, lá no sepultamento da tia da Patrícia, aqui, eu falava com algumas pessoas, e falava com Eli Simões, que de vez em quando vem aqui, e dizia, a gente está em paz, a gente está em paz. Minha irmã, a irmã dele, minha irmã está com o Pai, está com Deus. E eu aprendi uma expressão lá com os antigos, Neemias Mariem, num sepultamento que ele fazia. Ele diz assim, quem sabe para onde o seu foi, quem sabe para onde os seus foram, não os perderam. Fé, esperança. Esse texto não é um texto de garantia e está dizendo que Deus faz assim. Porque tem horas, porque quem lê esse texto assim, eu não vou ter mal nenhum, né? Vai tudo ficar maravilhoso. Meu casamento vai ser, só celebração, só festa. Não. Esse texto é um cântico de peregrinação. O povo cantava, e é uma oração que pedia a Deus para a vida ser assim. Mas a gente sabe, e eles sabiam que não seria tanto assim. Mas a gente continua pedindo. A gente continua confiando e esperando. Mesmo sabendo que pode ser, que mesmo ao nosso lado, como uma sombra, tem hora que o controle vai nos escapar. Tem hora que a força vai acabar. Tem hora que o desespero vai bater.
Mas uma coisa esse salmo celebra, e a gente celebra aqui, que mesmo no tempo em que parece que tudo se desfaz, quando a gente parece que não tem mais de onde tirar, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar, a gente tem uma certeza de que Ele caminha com a gente. Esse salmo tem uma expressão lindíssima, não está aqui na Bíblia Mensagem, eu amo essa versão, mas aqui ela vacilou, Eugene Peterson, que me perdoe. As coisas dizem assim: o Eterno é seu guardião ao seu lado. O Eterno é seu guardião. Ao seu lado, Ele dará proteção. Maravilha. Mas na outra versão, nas outras versões, Ele é a tua sombra à tua direita. E eu lembro, uma vez, o meu filho, Davi, pequenininho, a gente estava em algum lugar, não sei, Catarina já era nascida, e eu estou conversando com o casal, o dono da casa, era uma casa assim, tinha um gramado na frente, e quando eu vejo assim o Davi correndo, quase que desesperadamente, olhando assim, ele era pequenininho, olhando assim, correndo, aí eu fui lá, eu falei: o que está acontecendo, meu filho? Aí eu vi, ele veio, me abraçou, o que foi, meu filho? Aí ele olhou assim, ele estava correndo da sombra, e a sombra não desgrudava. Eu falei: cara, a sombra, é a sombra, meu filho. Deus é essa sombra que não desgruda da gente nunca. Se você veio aqui hoje e você não se lembrar de nada do que foi dito, cantado, se lembre disso, do meu filho correndo da sombra e não conseguia se desfazer dela. Deus é a nossa sombra. Nem que a gente queira, Ele não desgruda da gente. Eu tenho conversado com um amigo da hidroginástica, eu faço uma hidroginástica de velhinhos, né? Eu acho que eu sou o mais novo. Tem uma senhora de 88 anos, que quando entra no exercício aqui, o professor dá um exercício fora da água, não sei porquê, mas ele faz um exercício assim, ela fica aqui fazendo, né, o tríceps, e eu fico cansado, e ela está lá, 88 anos, eu falo: dona Lourdes, eu estou com vergonha. Mas conversando com esse amigo da hidro, ele é cientista físico, e a gente conversa alguns papos assim, né, física quântica e tal, eu falo: José, cara, esse negócio de física quântica, e como é que é essa história de ser cientista? Você acredita em Deus? Porque parece que quanto mais ciência, Deus fica mais longe. Ele falou assim: não, o contrário, eu não acreditava em Deus, a ciência me prova que não existe como a gente dar um passo sem que haja essa inteligência, um Deus que dirige os nossos passos. Irmão e irmã, a minha palavra hoje é muito simples. Esse salmo tem figuras belíssimas, daria para a gente fazer uma série aqui de 1 ano, só em cima desse salmo, mas eu queria que você guardasse só isso no seu coração. Deus, Ele não está longe, como se cria no passado, nesse tempo, nas montanhas, onde eram os lugares onde se faziam os holocaustos, dos sacrifícios, porque os deuses estavam mais próximos, né? Os montes estavam mais próximos dos deuses, porque eles habitavam aqui, os degraus acima. Deus não está lá no monte, longe. Deus não está lá no templo, quando você não estiver aqui. Deus não está lá com as pessoas especiais, nominadas santos e santas, não está com os sacerdotes. Deus não visita aqueles que estão certinhos, fazendo tudo certo, porque a gente vacila e Ele sabe. Deus está com a gente em todo lugar, Deus está com a gente em todas as horas, e ainda que a gente se esqueça dEle, Ele é uma sombra que não desgruda de nós.
Como disse, esse é um cântico, é uma oração. E eu convido você a orar isso comigo. Eu vou ler novamente o Salmo. Que essa seja uma oração para você aqui agora e para a sua semana. Levanta os olhos para os montes, diziam que lá era lugar de habitação dos deuses, muitos deuses. Será que é de lá que vem a minha força? Lógico que não. Minha força vem do Eterno, que fez o céu, a terra e as montanhas. Ele não deixará que você tropece. Seu guardião nunca dorme, jamais. O guardião de Israel, do Rio de Janeiro, da sua cidade, da nossa casa, sequer cochila. O Eterno é seu guardião, ao seu lado ele dará proteção. Ele é uma sombra. Nada pode fazer mal a você, nem o sol, nem a lua. O Eterno guarda você de todo mal. Ele protege sua vida. Ele o protege quando você sai e quando você volta. Guarda você agora e guardará para sempre. Finalizo aqui com esse último verso, ou esses dois últimos versos. Ele protege você quando você sai e quando você volta. No movimento da sua vida. Aqui era uma figura do movimento da vida, do agricultor que saía para trabalhar e a certeza do retorno era a garantia do sustento da casa. Quando a gente sai, quando a gente vai, quando a gente vive, o Senhor, Ele protege você, Ele vai com você, quando você sai, quando você volta, guarda você, agora, aqui, e guardará para sempre. Eis a nossa oração. Amém.